Quarta-feira, gente, dia de vídeo novo aqui no canal. É isso mesmo, para você que tem acompanhado os primeiros vídeos, esse é o quarto vídeo, a quarta parte do testemunho de vida que eu tô contando para vocês. É o meu testemunho pessoal de conversão, a minha caminhada com Jesus. E você que tá me acompanhando, você sabe do que eu tô falando, já ouviu os primeiros vídeos, já viu, já assistiu. Para você que ainda não assistiu, tá chegando aqui agora, então volta, assiste os primeiros vídeos. Esse é o quarto vídeo já. Toda quarta e toda sexta eu vou estar aqui com vocês contando mais um pouquinho da minha caminhada. E hoje, antes de começar, eu quero pontuar umas coisas importantes aqui com vocês, tá? Mas primeiro, é óbvio, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para que vocês fiquem sabendo quando tiver vídeo novo, para que vocês recebam as notificações, dar o seu like, compartilhar com os amigos que gostam de testemunho. E ficar aqui comigo, me acompanhar, fazer o seu comentário, deixar o seu testemunho também, porque eu quero ter essa interação com vocês e a intenção, uma das intenções, um dos propósitos desses vídeos é esse, pra gente ter essa troca e nós irmos aqui juntos falando sobre o que Jesus faz nas nossas vidas, dia após dia. Então essa é a primeira observação que eu quero fazer para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha com quem você quiser, tá bom? E a segunda, não menos importante e muito mais importante, aliás, é uma informação que tem que ficar muito bem gravada no meu coração e no coração de você que está me acompanhando aqui. Essa minha história é a minha história, mas é bom deixar bem claro que não é sobre mim, tá? É a minha história, mas é sobre aquilo que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, toda a honra, toda a glória eu quero dar ao Senhor e a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de todos aqueles que nele creem. Então, nada mais é do que a minha história, a minha caminhada com Deus, todo o processo que eu tenho vivido desde que eu conheci Jesus e até hoje, e toda a honra e toda a glória é para Deus somente, a Jesus somente. Não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Ele, tá, gente? Então eu quero deixar isso muito claro aqui. Para quem quiser ouvir que sem Jesus eu não sou absolutamente nada, nós não somos nada sem Jesus, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro aqui. Essa história toda é sobre Ele, tem a ver com Ele, tá bom? No último vídeo eu comentei com vocês que a minha caminhada com Jesus já tinha começado. Eu tava no auge, né? Eu tava ali recém-convertida, acredito que mais ou menos uns 2, 3 anos de conversão. E eu já tava muito ativa na igreja. Lembra que eu falei para vocês que o pastor tinha cometido um erro um pouco grave, que não vem ao caso comentar isso agora, porque a história dele não é minha. E a igreja fechou, ele ficou por um tempo sem as atividades pastorais. Depois alguns irmãos resolveram dar um voto de confiança para ele e o ajudaram a se reerguer. Beleza, a igreja recomeçou. Nós começamos a acompanhá-lo novamente, ficamos ao lado dele, ajudamos ele a se recompor, porque nós entendemos que todos nós somos sujeitos ao erro, todos nós seres humanos somos sujeitos a erro, e se você acha que pastor é melhor do que você está totalmente enganado, porque ninguém é melhor do que ninguém na face dessa terra. Se você coloca as suas expectativas todas em pastor ou em qualquer outra pessoa, presbítero, diácono, missionários, enfim, você está errando, porque o nosso foco tem que ser total e exclusivamente no Senhor Jesus, que é o único homem perfeito que pisou sobre a face desta terra, tá? Então nós recomeçamos com ele, a igreja começou a se reerguer novamente, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer novamente, novos irmãos chegando, a coisa acontecendo. E era uma igreja pentecostal na época, né? Então nós participávamos dos cultos, eu era muito ativa, eu tinha uma posição de liderança na igreja, eles confiavam muito em mim, eu ajudava praticamente a fazer tudo lá na igreja. Enfim, eu participava muito.
Só que aí eu comecei a buscar dentro da minha casa, como eu comentei com vocês no vídeo anterior, no processo, no início da minha conversão, eu me alimentava única e exclusivamente da palavra que eu ouvia do pastor. Então tudo aquilo, eu era muito recém-convertida, tudo aquilo que eu ouvia dele eu ficava maravilhada. Eu tive que passar também por esse processo de entender que ele era um ser humano igual a mim, sujeito a erros igual a mim, porque no início tudo que eu ia fazer eu achava que eu tinha que comentar com ele. Era uma loucura, gente. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, sabe? Quando as pessoas viram pra gente e falam, nossa, parece que fizeram uma lavagem cerebral em você, você mudou completamente. É por isso, porque a gente coloca as nossas expectativas toda no homem. Então a gente olha pro pastor como se ele fosse um super-homem, quase que um ser angelical. E não é. Ele é um ser humano sujeito a erros, como eu, como você, como todos nós. Então, a partir do momento que eu comecei a ter essa comunhão com Deus dentro da minha casa também, eu comecei a pegar a minha Bíblia, a abrir a minha Bíblia dentro de casa, pedir o auxílio do Espírito Santo, pedir sabedoria a Deus para entender daquilo que eu estava lendo e que o Senhor começasse a ministrar o meu coração, me abrisse a minha mente para coisas que eu ainda não entendia. As coisas começaram a ficar diferentes, né? Eu comecei a ter um pouquinho mais de maturidade espiritual e comecei a querer ir além, sabe? Eu sentia um desejo muito grande de fazer mais do que aquilo que eu estava fazendo. Para mim, estar na igreja somente nos cultos e fazer tudo aquilo que eu fazia, eu era muito ativa na igreja, já não era mais o suficiente. Eu sabia que tinha algo mais, mas eu ainda não entendia o que era. Eu estava buscando por algo. E quando eu falei para vocês lá no início que eu era uma pessoa extremamente negativa, uma pessoa muito difícil, uma pessoa, sei lá, que só via o lado ruim das coisas, o que eu quis dizer é que, tipo, nossa, a Andressa era uma pessoa horrível, uma pessoa má. Não, gente, não é isso. Existia um vazio tão grande em mim que eu não entendia o que era, eu não sabia como suprir, e eu tinha muito amor, muita coisa boa dentro de mim, mas eu não sabia entregar. Eu não sabia entregar, eu não sabia amar, eu não sabia ser carinhosa, eu não sabia ver o lado positivo das coisas. Então a minha tendência era sempre a ir pro lado ruim, né? E até hoje, né? Às vezes a gente precisa se policiar, porque em alguns momentos a gente tem uma tendência muito grande a querer ver o lado ruim das coisas. E quando você começa a entender quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele é capaz de fazer na sua vida, você começa a querer ver as coisas pelo lado bom, você começa a querer ser diferente e automaticamente essas mudanças vão acontecendo dentro de você. Então aquela Andressa foi mudando, foi se tornando uma nova pessoa. E eu fui querendo buscar palavras além daquilo que eu ouvia na igreja. Então eu comecei a procurar na internet, o YouTube já era muito forte, pregações que me acrescentassem algo mais. E eu encontrei um pastor de jovens, um pastor que na época, gente, eu costumo dizer que ele me ajudou muito, muito no meu processo de conversão. E ele nem sabe disso, eu tive a oportunidade de congregar com ele mais pra frente, mas não contei isso pra ele, mas ele fez parte do meu processo de conversão, me ajudou muito, que foi o pastor Lucinho Barreto, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que na época ele era pastor de jovens, na juventude da Lagoinha, e ele tinha uma palavra assim, ele sempre foi muito de exortar, né, com muito amor, mas ele exorta firmemente, sabe? Ele nos leva a refletir nos nossos erros, nas nossas falhas, e eu comecei a gostar muito da palavra dele, muito, muito mesmo. E aí eu cheguei ao ponto, gente, na época assim, era o auge do MP3, então eu passava as noites baixando as pregações dele para MP3, eu colocava tudo no meu celular e passava o dia trabalhando com um fone num ouvido e outro no meu trabalho. Então eu tinha o cabelo comprido e para que ninguém percebesse que eu estava ouvindo a pregação durante o trabalho, eu ficava só com um fone no ouvido e o outro eu ia ouvindo as pessoas, eu ia trabalhando normalmente. Durante o meu período de trabalho, as 8 horas de trabalho do meu dia, eu acho que eu ouvia em média umas 2, 3 pregações dele por dia. Eu gostava muito da palavra dele, porque ele me confrontava demais, demais, demais. E tudo que eu ouvia ali na palavra dele, parecia que ele estava falando diretamente comigo. Deus era muito pontual. Ele tinha muitas mensagens dele na internet, e eu ia naquelas mensagens que eu precisava ouvir para aquele dia.
sabe? Era algo assim impressionante. Parecia que ele estava ali falando na igreja para centenas de pessoas, mas era como se ele estivesse falando só para mim, porque eu tomava aquelas palavras para mim de um jeito assim muito forte. E aí eu fui mudando o meu comportamento, e eu vou deixar para contar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, porque senão o vídeo vai se estender, e eu prometi aqui para vocês que eu ia ficar numa média de 10, 15 minutos de vídeo. Mas eu queria encerrar dizendo aqui que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, a partir do momento que eu me dispus a ouvir ainda mais a palavra do Senhor e ser tratada por ela, começou a ser real, verdadeiro mesmo, o processo de mudança aqui dentro de mim. E as coisas começaram a fluir de um jeito diferente. Eu passei a não ser mais tão dependente de homens, que é outra orientação que a Bíblia nos dá. Maldito o homem que confia no homem, né? Tipo, tá falando da força do nosso braço para nós não confiarmos em nós mesmos, né? Achar que nós somos suficientes sem Deus, porque nós não somos. E não ficar também apegado a homens, achando que homens vão resolver os nossos problemas, criando expectativas em homens, sendo que em algum momento nós seremos frustrados, porque os homens são falhos, né? Erram, assim como nós. Então aí eu fui entendendo que eu precisava me firmar cada vez mais em Jesus e que ele seria o meu melhor amigo a partir daí, tá? E aí eu fui lá para Mateus 6, onde o Senhor diz: fecha a porta do seu quarto e ore a mim em secreto, né? E pronto. A partir daí, as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente. E eu vou começar a falar melhor sobre isso no próximo vídeo. Mas eu vou pedir que você fique aqui comigo, que você se inscreva no canal. Vou pedir de novo para você ativar o sininho aí, para você dar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque eu vou continuar falando e vai ter muita coisa que eu vou falar aqui que eu tenho certeza que você vai se identificar, vai servir para você, vai edificar sua vida, porque pensa num serzinho difícil de trabalhar e o Senhor conseguiu ir me moldando aos poucos, muita coisa ainda para ser feita, mas muita coisa já mudou, eu sei, Ele sabe, e vocês vão descobrir junto comigo aqui ao longo dessa nossa trajetória. Muito obrigada por estar me ouvindo, muito obrigada pela sua paciência, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.